O título da mensagem de hoje é Crescimento é Necessário. Mas como? Eu dei o título dessa mensagem que eu preguei no culto inglês, Grow Up, But How? E a razão que eu trago o inglês é porque cada língua tem características específicas. O português tem características maravilhosas na área de sentimento, porque é uma língua romântica. Português, francês, espanhol, italiano são línguas latinas românticas. Então, para expressar sentimentos, o português é muito melhor do que o inglês, do que o alemão e do que outras línguas. Mas para expressar precisão, o inglês é muito melhor. No inglês, você pode pegar essa preposição up, que na verdade a preposição up significa para cima. Mas quando ela é usada junto com o verbo, ela traz intensidade. Por exemplo, se você usa o verbo fechar, shut, junto com a preposição up, shut up, já tem, shut é uma coisa, up é outra coisa, mas shut up é mais ou menos o que o personagem do Chico Anísio falava, calada, lembra disso? Calada, cala, fica quietinho, é intensidade, não fala mais nada. Quando você fala build up, significa estabeleça. E quando você diz em inglês grow up, você está mostrando a necessidade de intensidade. Um pai, por exemplo, diz para o seu filho, grow up. Um professor diz para o seu aluno, grow up. E, de certa forma, o que nós estamos falando em discipulado é o Espírito Santo falando conosco, grow up. Grow up, cresça, crescimento é necessário. Deus nos chamou com o propósito que nós sejamos como Jesus Cristo. O propósito de Deus para cada um de nós é que a gente seja igual a Jesus, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. Você diz, pastor, mas isso é um padrão muito alto, como é que eu posso ser como Jesus? Jesus é Deus. Mas Deus não abaixa o padrão simplesmente porque nós não podemos alcançar. O padrão continua. Então, quando a Bíblia diz assim, sede vós, pois, o quê? Perfeitos. Como é perfeito quem? Vosso Pai que está nos céus. Não tem como eu ser como Deus. Mas o padrão é esse. Eu tenho que chegar o mais perto possível da perfeição de Deus. E a Bíblia claramente diz assim, olha o que a Bíblia diz assim, todo aquele que é chamado por ele deve andar como ele andou. Andar na Bíblia significa viver. Todo mundo que é chamado por Jesus deve viver como ele viveu. E a ideia é o seguinte, quando eu estou no meu trabalho, eu sou um representante de Jesus. 2 Coríntios 5:20, nós somos o quê? Embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Então, no trabalho eu devo agir como Jesus. Na escola eu devo agir como Jesus. Nos meus relacionamentos eu devo agir como Jesus. Sempre deve estar na minha mente a pergunta, em meu lugar, o que Jesus faria? Porque se a gente guardar essa frase, a nossa atitude muda. Quando você está fazendo o teu imposto de renda, em meu lugar, o que Jesus faria? Quando você estiver fazendo uma transação bancária, em meu lugar, o que Jesus faria? Quando você estiver preenchendo um formulário para ter algum benefício do governo, por exemplo, você quer um benefício de saúde, você quer um benefício de hospital, e aí pergunta assim, quanto você ganha? Em meu lugar, o que Jesus faria? Então, se você ganha 50 mil, você não pode botar 20 mil, porque Jesus não faria isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Se você vende um carro por 10 mil... e você compra aquele carro por 10 mil, aliás, e a pessoa não te deu um recibo, e você sabe que quando você registrar aquele carro, você vai ter que pagar imposto sobre o valor declarado. Se você declarar que foi 10 mil, o imposto de 8,5% ou 9%, seja o que for, é baseado nos 10 mil. Então você pensa assim, mas ninguém sabe, eu ponho 5 mil, eu ponho 2 mil, tem gente que fala assim, põe que é doado, que aí não pago nada. Em meu lugar, o que Jesus faria? Quando você está na internet, surfando na internet, e aparece alguma coisa, em meu lugar, o que Jesus faria?
Quando você está fazendo uma prova e você esquece da resposta e você vê que o professor não está olhando em meu lugar, o que Jesus faria? Quando você está sozinho e você está no meio de homens não crentes e passa uma pessoa e você acha bonita e você diz, em meu lugar, o que Jesus faria? A ideia é essa, irmãos, que o padrão de Deus para nós é que a gente sinta, haja como Jesus. Que embora sendo Deus, se fez homem como nós. E a Bíblia diz que foi tentado em todas as coisas como nós. A Bíblia diz então que o crescimento espiritual significa ser mais como Jesus. No livro de Hebreus, no capítulo de número 5, há uma passagem fabulosa sobre crescimento e discipulado. Eu creio que é uma das melhores passagens na Bíblia a respeito de discipulado e crescimento. É isso que diz a Bíblia. Verso 11. Quanto a isso, a escritora, eu creio que foi uma mulher que escreveu o livro de Hebreus. Amém, glória a Deus. Alguém aí não gostou. Então, eu creio que foi uma mulher, quando falou que era mulher, não gostou, foi isso? Tem alguma mulher escondida ali, ou homem, aliás, deve ter sido homem. Então, possivelmente, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Então, o escritor de Hebreus, ou a escritora de Hebreus, escreveu assim: quanto a isso, nós temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aí o verso 14, maravilhoso assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. As afirmações nestes 4 versículos são profundas. O contexto da passagem é muito simples. Havia, no primeiro século, várias igrejas espalhadas no Império Romano de judeus cristãos. Eles vinham para a igreja como eu e você viemos à igreja, e num domingo, porque eles já cultuavam no domingo, eles levantavam as mãos e diziam: nada, nada vai me separar de ti, nem a dor, nem o porvir, nada. Mas aí a tempestade veio. A tribulação chegou. Os problemas começaram a acontecer. Por 2 fatos. Primeiro, pelo fato deles serem judeus, no meio de um império romano que começava a ficar antagonista com os judeus desde a destruição do templo e a revolta dos judeus no ano 70. Então eles sofriam pressão dos romanos por serem judeus e sofriam pressão dos judeus por serem cristãos ou messiânicos. E embora com a boca eles diziam que nada vai separar do amor de Deus, eles começaram a agir de forma imatura, querendo voltar, parando de louvar a Deus, parando de cultuar. E o escritor ou a escritora escreve essa carta para dizer para eles o seguinte: gente, vocês têm que ter muito cuidado, porque vocês, o tempo que vocês têm de crente não era para vocês estar passando pelo problema que vocês estão passando. As áreas que nós estamos passando, que vocês estão passando, vocês já deveriam ter superado isso há muito tempo. E aí no capítulo 5, do verso 11 em diante, ela traz essa realidade triste. Ela diz assim: vocês já eram para ser mestres, mas vocês, diz no verso 11, diz assim: vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês aprendem tão devagarzinho.
No verso 12, assim, a essa altura vocês já deviam estar ensinando a outros, vocês já deviam ser mestres. Uma irmã que estava diaconisa na porta hoje, entre um culto e o outro, eu saí e ela falou: pastor, eu não estava no renovo, mas eu orei para que Deus abençoasse esse renovo de uma forma tremenda. E ela disse assim: eu estou orando pelo Senhor, porque eu sinto que tem muitos crentes brincando com Deus. A irmã sente isso? Ela disse: sinto. E eu quero orar para que Deus lhe dê palavras, para que a igreja possa acordar. Tem muita gente brincando com Deus. Foi o termo que ela usou, não foi o meu termo, foi o termo dela. Se você não gostar, reclama com ela, depois eu digo o nome. Brincando com Deus. Essa escritora não usou o termo brincando com Deus. Ela disse assim: vocês estão agindo como imaturos, como bebês, como infantes, quando vocês deveriam ser muito mais maturos, pelo tempo que vocês têm de crente. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas nós temos pessoas aqui na igreja anos. Eu fui criado na igreja. Eu tenho muito tempo de igreja. Outros chegaram há pouco tempo. E a gente vê que muitas vezes numa igreja, e graças a Deus pelo testemunho da irmã, e nós recebemos com muita humildade que nós somos uma igreja que prega a palavra, amém, fico contente com isso. Mas, sinceramente, como pastor, às vezes eu me sinto como aquele pastor que decidiu pregar a mesma mensagem durante 3 meses. Disse: vou pregar a mesma mensagem durante 3 meses, mas não avisou para ninguém. No domingo ele pregou uma tremenda mensagem, os irmãos falaram: glória a Deus, que mensagem tremenda. Seguinte domingo ele pregou a mesma mensagem. Como a maioria das pessoas esquece o que a gente pregou na semana passada, eles acharam que era novidade. Acho que já ouvi isso em algum lugar. Terceira semana, 4ª semana, até que um irmão ficou na carne e falou: pastor, temos que parar aí, o senhor está pregando a mesma coisa, o senhor não tem nada novo para falar, não? Ele disse: eu vou parar, eu vou mudar a mensagem quando você mudar de vida. Eu vou mudar a mensagem quando vocês começarem a fazer aquilo que eu estou falando para vocês fazerem. Eu não creio que eu vou fazer isso. Aliás, ontem me deram ontem no Renovo eu recebi várias ideias. Uma delas era trazer um caixão para a igreja. Eu não creio que esse será o método que eu vou usar, mas às vezes eu me sinto assim, irmão, sinceramente. Eu vou ser sincero com vocês, às vezes, eu vou abrir meu coração. Às vezes eu me sinto assim, que a gente fala a mesma coisa domingo após domingo e as pessoas não aprendem. Coisinhas pequenas, coisinhas simples que já deveríamos ter ultrapassado isso. Tem gente lutando com o inimigo na mesma área há muito tempo. Já era para você sair dessa há muito tempo. Tem gente que passou o tempo e parece que não aprendeu nada. Essa escritora estava assim, ela disse: puxa, vocês já eram para aprender, a realidade é essa. E ao conversar com muitas pessoas, a gente acha às vezes isso. Nós pastores, às vezes nós achamos dessa forma: puxa, parece que o povo não aprendeu ainda, coisas elementares. Não estou falando de escatologia, não. Estou falando de hebraico e grego, não. Estou falando de coisas básicas. O termo que ela usa aqui é princípios elementares. A Almeida usa rudimentos da doutrina de Cristo. Já era para vocês terem passado por isso. Então a realidade hoje é que nós estamos vivendo numa época em que as pessoas conhecem pouco a Bíblia, que as pessoas vivem pouco a palavra de Deus, que ouvem e não praticam. Eu não estou dizendo uma pessoa aqui em particular, estou falando do corpo de Cristo, que nós devemos crescer. Nós não podemos ficar presos. Então, o propósito dessa mensagem de hoje, da semana que vem, serão só 2 ou 3 mensagens nessa área, eu não vou bater muito na mesma moeda. Eu só quero falar que o propósito de Deus para cada um de nós é crescimento, que a gente seja mais como Cristo. Bem, se nós entendemos que crescimento é maturidade, vamos então definir imaturidade de forma bíblica. O que significa ser imaturo de acordo com a Bíblia? Características de maturidade na Bíblia. Paulo lida com 2 passagens sobre maturidade e Hebreus lida com uma. Vamos olhar as palavras de Paulo em 1 Coríntios. Você não precisa de abrir, a passagem está projetada para você. Paulo escrevendo aos Coríntios assim: irmãos,
Falando com crente, porque ele está dizendo para irmãos, tá? Irmãos e irmãs. Eu não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. A primeira característica de uma pessoa, de um crente maturo, que ele não é espiritual, ele é carnal. Quando nós usamos carnal, nós não usamos no termo de carnalidade no sentido de algo negativo. Nós usamos carnalidade no sentido de coisas horizontais em vez de verticais. Por exemplo, comer é carnal, não é espiritual. Eu posso glorificar a Deus comendo, mas comer faz parte de alimentar a minha carne. Então, existem necessidades físicas, mas nós não podemos viver somente nessa ideia do âmbito horizontal. Porque o que acontece é que, por exemplo, comer é algo bom, físico e necessário. Mas se a gente não cuida, a gente começa a comer demais. Aí já é carnalidade. A gente, por exemplo, gosta de passear. Então passear é bom, porque faz parte, lazer é importante, só trabalhar é ruim. Então Deus nos manda para tirar um tempo de lazer. Lazer é bom. Então, por exemplo, viajar, passear é bom. Mas quando é todo domingo, quando é demais, já perdemos prioridade. Assistir um jogo, por exemplo, futebol, a gente gosta de futebol, eu gosto de futebol americano, por exemplo, um jogo de futebol americano leva 3 horas e meia. Então, quando começa a época de futebol americano, minha esposa já começa a tremer, porque ela sabe que eu vou assistir. E eu gosto, e agora é segunda, é quinta, é domingo, e quando eu não estou lá eu gravo, porque eu gosto de futebol americano, é algo que eu gosto. Mas se torna um ídolo para mim, se torna o foco da minha vida, é carnal. E a primeira característica de um imaturo é que ele só consegue, ou ela só consegue ver as coisas no âmbito horizontal, físico, carnal. Ela não consegue ver no prisma espiritual. Por exemplo, vamos usar alguns exemplos. Um exemplo, por exemplo, de dízimo. Dízimo é algo espiritual, irmãos, não é carnal, é espiritual. Porque dízimo é um princípio tão importante biblicamente, porque dízimo significa o seguinte, que tudo é de Deus, e eu devolvo para Deus o que é dele. Ele só pede, tudo é meu, me devolve 10 e fica com 90. E eu vou te abençoar. É um princípio espiritual. Se eu pensar de forma carnal, eu vou pensar o seguinte, eu tenho 100, se eu dou 10, eu só fico com 90. Isso é carnal. O espiritual, eu vejo de forma diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E alguém fala assim, pastor, a igreja está precisando de dinheiro. Não é isso que eu estou falando, irmãos. A igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de Deus. E eu já aprendi muito tempo que a fonte de provisão nunca é o homem, mas é o Senhor Jesus. Eu falei no culto inglês e quero repetir, desculpe quem estava presente vai ouvir de novo. Eu aprendi isso muito cedo no meu ministério. Eu e Teresa tínhamos 21 anos de idade, eram pastores novos, pastoreávamos um grupo de portugueses que podiam ser nossos pais ou avós. Primeira igreja nossa no Vale de São Joaquim, recentemente casado, 2 jovens de 21 anos de idade. E a média dos membros da nossa igreja eram portugueses de 50 anos de idade, a média. E nós tínhamos, logo no início, eu tinha programa de rádio, eu gostava de falar na rádio, eu tinha 3 programas de rádio semanais. E tinha um irmão que pagava os 3 programas, aliás, ele pagava 2 e a igreja pagava 1. E esse irmão era uma bênção, ele me chamava para ir na casa dele, eu morava longe, eu almoçava na casa dele, ele me tratava bem, com muito respeito e carinho, ele com 60 e poucos anos, eu tinha 21, mas com muito respeito. E um dia, eu saí para pregar, naquela época eu já viajava e pregava, eu fui pregar em algum lugar, e eu deixei o meu pai para pregar na igreja. E você sabe que meu pai hoje ele já está mais comportado, mas naquela época ele batia em cima do púlpito, pulava, gritava, falava direto. E papai foi muito direto, o que ele falou não era ruim, o que ele falou era verdadeiro, mas a forma que ele falou foi ofensiva para aquele senhor. E eu cheguei de viagem e encontrei uma bomba para me resolver.
E aí, imediatamente, ele me chamou na casa dele, e eu fui lá, e eu falei, irmão, o irmão tem razão, eu quero te pedir perdão em nome do meu pai, foi eu que coloquei ele para pregar, e etc. E ele estava me substituindo, o irmão me perdoa, e fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas ele ele aceitou o perdão com condições. Você sabe quando a pessoa perdoa com condições? E ele falou assim, tudo bem, eu perdoo, mas daqui para frente vai ser assim, 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 você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque senão eu retiro a minha ajuda financeira. E não era só o programa de rádio, ele ajudava a igreja financeiramente e a gente necessitava da ajuda dele. 21 anos de idade, irmãos. Novo no ministério, casado de novo, sabia da necessidade. E eu vou ser sincero para vocês, eu tremi. O que eu faço agora? E enquanto eu estava na casa dele, eu saí da casa dele, naquela mesma hora o Espírito Santo falou assim, aprenda uma lição logo de início, eu sou a fonte da tua provisão. Eu virei para ele e disse, irmão Francisco, era o nome dele, eu lhe respeito, lhe amo, o irmão tem sido uma bênção, o irmão é como um pai para mim nessa igreja, mas eu não vou de maneira nenhuma sacrificar os princípios que eu creio ser, eu sou o seu pastor, eu tenho 21 anos, eu sou o seu pastor. E ele disse assim, então a partir de hoje eu te retiro as ofertas da igreja, eu não dou mais programa de rádio. Eu fui para casa, eu e Tereza conversamos, e eu falei, o que a gente faz agora? Vamos orar, não vamos falar nada com ninguém. E a gente então começou a orar, e no dia seguinte tinha um estudo bíblico, naquela época chamava de estudo bíblico, que era um grupo familiar, numa casa, e esse irmão era dono de uma leiteria. E aquele irmão, naquela noite, eu preguei com tanta unção que ele ficou tão abençoado. E aí ele falou assim, pastor, o Espírito Santo falou comigo agora. O que o Espírito Santo falou, irmão? O Espírito Santo falou que a gente não tem que ter 3 programas de rádio, não. Temos que ter 5 programas, de segunda a sexta. E tem mais, eu vou pagar por todos eles. Eu aprendi uma lição para nunca mais, 21 anos de idade. E Deus me mostrou que eu nunca poderia depender de homem. Compramos o templo em São José, pastor Milson hoje é pastor lá, 1988, segundo mês, depois compramos o templo, o pagamento veio, $1.200, me lembro como se fosse hoje, e nós não tínhamos dinheiro para pagar, e Deus me fez lembrar, lembra que eu sou a sua provisão, não peça a ninguém, vai orar. Eu fechei a porta do templo de São José, eu não me lembro, parece que foi hoje, eu gritava naquele templo, eu orava naquele templo, Senhor, 1988, precisamos de pagar e eu não tenho dinheiro. E quando eu estava clamando ao Senhor, eu ouço uma irmã bater na porta, e a irmã batia. Ela demorou a bater porque eu estava gritando tão alto, eu não via. Quando ela entrou, ela disse, pastor Fernando, o nome dela é Delina Rosa. Pastor Fernando, meu filho está na cadeia, e eu fiz uma promessa a Deus, que se o Senhor tirar o meu filho da cadeia, eu vinha trazer uma oferta de $1.200 na igreja. Mas quando eu estava orando essa manhã, Deus falou, não espere ele sair da cadeia, leva a oferta agora. Aqui está a oferta, $1.200, o que a gente precisava. Pagamos a conta, o filho dela saiu da cadeia e Jesus foi glorificado. Então, queridos, eu não estou falando porque a igreja precisa. Quando eu falo de dízimo, não é porque a gente precisa do seu dinheiro, é que você precisa de Deus. Tem gente na igreja que até hoje é crente há anos, mas ainda não sabe sobre uma coisa elementar, que é dizimar, porque é carnal, só pensa na carne. Se eu der, eu estou dando para o pastor, se eu der, eu estou dando para a igreja, se eu der, eu vou ficar com menos, se eu der, eu não vou pagar a conta. Carnal, imaturo, ainda não cresceu. Faz as contas e diz assim, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas não pensa que o seguinte, que o tempo com Deus é tempo multiplicado. E por isso não entende que se eu tirar um tempo para Deus diariamente, em oração, em busca de Deus, 15 minutos por dia, Deus vai me abençoar de uma forma tremenda. Mas na mente pensa assim, não, se eu gastar 15 minutos em oração, eu não vou ganhar meu trabalho, eu não vou ganhar dinheiro. Carnal. Tem homens na nossa igreja, e desculpe homens, eu tenho que falar porque eu sou homem, que a sua mente ainda é muito carnal. Você é homem de Deus, mas ainda pensa de forma carnal. Você já era para ter crescido mais. Há muitas mulheres que agem como tolas e por isso destroem o seu lar com as suas mãos, em vez de ser mulheres sábias. Por quê? Mentalidade carnal. Paulo diz, olha,
eu queria falar com vocês como maturos, mas vocês são carnais. Deles leite, não alimento sólido, por vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato vocês ainda não estão em condições. Segunda característica de imaturo é encontrada na passagem em Efésios, capítulo 4. Passagem conhecida, verso 12 a 15, diz que Jesus designou alguns na igreja, não foi o pastor, foi Jesus que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que isso tudo? Jesus, para que esse montão de gente? Para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Eu fui altamente abençoado nesse renovo por várias razões, mas uma delas foi que todos os palestrantes que começaram a pregar, e todos eles foram muito bem. Então, o pastor Márcio começa a pregar e ele fala assim: meu nome é Márcio, aceitei Jesus nessa igreja, fui criado nessa igreja, fui batizado nessa igreja, estudei nessa igreja, hoje sou pastor dessa igreja. Aí pregou uma mensagem, eu falei: uau, com quem ele aprendeu tudo isso? Aí depois, pastor Max começou a falar: cresci nessa igreja, aceitei Jesus nessa igreja, fui criado nessa igreja. Aí pregou uma mensagem, eu fiquei lá: uau, com quem ele aprendeu tudo isso? Aí depois veio pastor Suário, e não é porque ele está presente, eu já vi ele pregar muitas vezes, mas nunca como eu vi ontem. Foi algo sobrenatural. E aí depois dele pregar, e ele pregou e falou, e contou uma história que eu nem, aquele negócio do patuá, eu não sabia não. Você nunca me contou aquele negócio. Se eu soubesse, eu não tinha se consagrado tão cedo. O negócio do patuá foi novo. Mas aí ele pregou uma unção tão tremenda. Nasci nessa igreja, fui criado nessa igreja, estudei nessa igreja. E eu falei: uau. Queridos, por favor, entenda, não há nenhuma... Eu estava sentado ali atrás e o Espírito Santo falou assim: meu filho, veja a influência dessa igreja na vida de pessoas. Nunca esqueça, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. É para isso que Deus tem pastores, mestres, crescimento, irmãos. Eu ouço a respeito do Lander e ver o que Deus está fazendo na vida dele. Ele não aceitou Jesus aqui, mas sem dúvida foi treinado aqui. E ver o que Deus está fazendo na vida dele. O propósito é esse, para que os santos sejam preparados para a obra do ministério. Quanto tempo vai levar, pastor Fernando, esse discipulado? Até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a, o quê? Maturidade. Qual é a maturidade? Atingindo a plenitude de Cristo, a medida de Cristo, para que a gente seja igual a Cristo. Aí, no verso 14 diz assim: o propósito do discipulado é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que se levantam contra a verdade. Está cortado ali. Esse é o propósito, e o mais importante é isso, porque isso é uma característica de imaturo. Primeiro, o imaturo é carnal. Segundo, o imaturo é inconstante. Diz aí a passagem: é levado para um lado como onda, jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Um crente imaturo é um crente que tem dia que parece que quer ganhar o mundo inteiro para Cristo. Tem dia que está desviado, fala como desviado. Tem dia que quer jejuar. Tem dia que quer comer demais. Não há uma constância. Todos nós temos altos e baixos, isso é normal, irmãos. Mas inconsistência é característica de imaturidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de ele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce novamente, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, a primeira característica de maturo é carnal. Segunda característica de maturo é inconstante. Terceira característica, verso 12 diz assim:
Embora a esta altura devesse ser mestre, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Primeira característica do imaturo, carnal. Segunda característica, inconstante. Terceira característica, está stuck. A palavra em inglês é stuck. Não desenvolve, parece que bateu e não sai dali. Tem gente, irmãos, que já eram para estar muito mais além na vida espiritual, mas estão stuck, estão presos por causa da imaturidade, por causa da perspectiva, e não conseguem crescer. Então, como é que nós vamos crescer? E eu vou terminar rápido. Crescer, mas como? Vamos ser bem prático. Como é que eu e você podemos desenvolver o nosso discipulado? Verso 14, todos juntos, por favor, leia comigo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Como é que a gente vai crescer? 4 coisas eu encontro no verso 14. Primeiro, exponha-se a coisas novas e mais profundas. Exponha-se a coisas novas e mais profundas. Mas o alimento sólido é para os adultos. Leite é bom, irmãos, mas leite é comida de bebê, de criança. O adulto também toma leite, mas nós não podemos viver só de leite. Alimento sólido é para os adultos. Significa que eu tenho que expor a novas ideias e mais profundas. O pastor Soares ontem dava o testemunho que o que fez ele crescer foi entrar no IBMP. Ele disse que a pessoa que o trouxe disse para ele, você tem que... Era um membro da igreja que estava aqui na igreja um tempão. Acho que até era esposa de uma pastora na igreja. Não sei. Então, ele disse para ele assim, vem para o IBMP. E trouxe o pastor Soares para o IBMP, só que ele ficou uma semana e o pastor Soares se formou. Por que ele mudou? E no testemunho dele ontem foi fabuloso, porque o IBMP obrigou a ele a estar exposto a coisas mais profundas e mais novas. Vocês, queridos, nós na nossa igreja temos uma bênção. O Instituto Bíblico nosso, o IBMP, é uma das maiores dádivas que Deus tem dado a essa igreja. E muitos poderiam aproveitar e não aproveitam. Porque o IBMP faz você a se expor. Eu estava falando com um membro da igreja, ele não está presente hoje, ele avisou que não estaria presente, o Saulo. E o Saulo disse assim, pastor, esse é o aluno? Ele disse assim, eu entrei no IBMP esse ano. E ele disse assim, eu nunca consegui entender as coisas que eu estou entendendo. Eu estou chegando em casa, o livro de Gênesis mudou para mim. Você nunca vai crescer, e por favor, entenda o que eu estou falando, vir ao culto de domingo é maravilhoso, você precisa desse culto, mas não é suficiente para o seu crescimento. Você tem que se expor a coisas novas e diferentes. É por isso que a gente diz, gente, participa de um pequeno grupo, pega esse material que eu estou mandando para vocês. Eu falo isso novamente, não é nenhuma ostentação. Tem igrejas, irmãos, que eu recebi um convite já esse ano, já 3 vezes, para ir a Goiânia fazer um trabalho a respeito do Espírito Santo de Deus. E eu já neguei de ir 2 vezes por causa que eu não senti que estava preparado. Era época política, não queria estar em Goiânia na época de política. Falei, quando acabar a política, nós vamos. Então está marcado o primeiro fim de semana, segundo fim de semana, o primeiro e segundo fim de dezembro, nós vamos estar fazendo um trabalho de 4 dias a respeito do Ministério do Espírito Santo. E eu quero que vocês falem com seus familiares, porque vai ser uma grande bênção. Então, pessoas nos levam de longe para a gente poder abençoar eles quando a gente tem aqui fácil na nossa igreja. Se expõe a coisas novas, irmão. Você nunca aprende com pessoa que fala o que você quer ouvir. Você só vai aprender com pessoas que pensam diferente de você. Então, se expõe a coisas novas, leia bons livros. Eu, por exemplo, sou conservador, politicamente falando. Então, porque eu sou conservador politicamente falando, eu gosto do canal da rede Fox, porque ela é conservadora. Eu gosto de ouvir alguns comentaristas conservadores, mas eu faço questão de ouvir outros comentaristas liberais. Quando a gente assiste, por exemplo, o debate, amanhã tem um debate nos Estados Unidos, a gente assiste no Fox, mas imediatamente quando acaba o debate, a gente põe no CNN, que é altamente liberal. A gente quer saber o que eles estão falando. E sabe de uma coisa? Eu aprendo muito com eles. Você aprende com pessoas que pensam diferente de você.
Então, você quer crescer? Exponha-se a coisas novas e mais profundas. Alimento sólido. Segundo, seja constante. Diz o texto, os quais pelo exercício constante. Nós brasileiros, e eu sou brasileiro, eu posso falar, nós somos altamente emotivos. E um bom pregador sabe tocar na emoção das pessoas. Eu faço isso, eu sei fazer, e se é necessário a gente faz, mas eu gosto de tocar na mente das pessoas e não somente no sentimento. Sabe por quê? Porque quando é sentimento não dura muito tempo. Quando é sentimento é bom para começar, mas não dura muito tempo. Quando você muda a sua mente, aquilo dura. E o que eu gostaria é que a gente tivesse isso, irmão, que a gente não fosse emotivo. Que a gente não viesse para frente, agora eu vou crescer. Não, que seja constante. Eu vou crescer mesmo. Eu vou resolver o seguinte, eu vou fazer algumas mudanças na minha vida. Eu orava essa manhã, Senhor, traz alguma mudança na vida dos membros dessa igreja, alguma mudança, pequena mudança. Por exemplo, uma mudança que poderia acontecer. Que hora você acorda? Pastor, eu acordo 8 da manhã, ou 7 da manhã, ou 6 da manhã, ou 5 da manhã, ou 10 da manhã, ou meio-dia, sei lá a hora que você acorda. E você diz o seguinte, eu vou acordar 20 minutos mais cedo, e todo santo dia eu vou ler a palavra de Deus, eu vou gastar um tempo com Deus. Tereza e eu temos um casamento fabuloso. E eu creio que um dos segredos do nosso casamento fabuloso é porque desde a nossa lua de mel, a gente lê a Bíblia junto, irmãos. Quase sempre, tem dias que não acontece, mas é regra. E quando não acontece, é exceção. Eu não gosto de marcar, porque eu trabalho de forma diferente que vocês, então eu não gosto de marcar nada na igreja de manhã, porque esse é o meu tempo em casa com ela. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente planeja, a gente ouve de Deus. Isso é importantíssimo, mas você tem que ser constante. Você não pode fazer um dia só. Tem gente, por exemplo, assim, o homem chega em casa e fala assim, a partir de agora nós vamos ter culto doméstico na nossa casa. Aí junta a esposa, junta os filhos, assim, olha, a partir de agora, quarta-feira é o dia da família, terça-feira é o dia da família, a gente vai ter um culto doméstico. 3 meses dura, 3 semanas dura, e depois para. Nunca vai crescer. Tem que ser constante. Consistência é marca de maturidade. Terceiro, tem que ser disciplinado. Seja disciplinado. Pelo exercício constante. Pelo exercício constante. No inglês diz assim, have trained themselves, ou seja, tem treinado a si mesmo. Você tem que ser disciplinado se você quer crescer. Você tem que decidir, olha, para mim crescer, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter um método. Eu vou ler a Bíblia 2 capítulos por dia, eu vou orar 5 minutos por dia, eu vou vir a oração 1 vez por semana, eu vou vir ao culto de sexta-feira e eu vou me disciplinar. E olha, essa é a minha disciplina. Da mesma forma que eu trabalho, que eu como, que eu faço isso e aquilo, isso faz parte do meu crescimento espiritual. O que você faz de forma disciplinada, para crescer espiritualmente? O meu propósito dessa mensagem é que você possa decidir, eu vou me disciplinar, para que eu possa crescer espiritualmente. E por último, você precisa de fazer decisões corretas. O texto diz, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Um dos sinais de maturidade, uma das capacidades de uma pessoa matura é que ela começa a saber decidir o que é certo. Conversava com uma jovem da igreja ontem, e essa jovem dizia, olha, os meus pais querem que eu faça escolhas, mas na verdade quem tem que fazer escolha sou eu. Eu disse, quem tem que fazer escolha é você nada, quem tem que fazer escolha são os seus pais. Os seus pais são responsáveis perante Deus e perante ao Senhor e perante a lei. E essa querida jovem, que eu falava com ela, eu falei para ela assim, faça decisões corretas. E você vai mostrar aos seus pais que você é uma pessoa madura. Minha esposa não confia em mim. Sabe por que a esposa não confia em você? Porque tudo que você faz é decisão incorreta. Ela não vai confiar em você. Meu esposo não confia em mim. É porque você faz decisão incorreta. Começa a escolher bem. Quando eu faço decisão incorreta, eu perco a confiança. Quando eu começo a fazer boas escolhas, eu ganho a confiança. Quantos entenderam? Amém. Então, se nós fizermos essas coisas, nós vamos começar a crescer espiritualmente. Todos nós podemos ser mestres. Todos nós podemos estar fazendo mais para Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. O ano está chegando ao final. Como é que foi esse ano no desenvolvimento da sua vida espiritual?
Como é que você está no seu nível de crescimento? Será que há atitudes na sua vida que demonstram imaturidade, carnalidade, inconsistência, impedimento a crescer, preso no tempo, no seu estágio espiritual? Eu comecei a pregar mais cedo hoje, porque eu queria que a gente tivesse um tempo no altar com Deus. Hoje não tem almoço, a gente quando terminar estaremos indo embora. O pastor Max ainda vai vir para tirar as ofertas e os dízimos. Por isso eu quero pedir que ninguém saia. Mas eu queria nesse momento um tempo com Deus nesse altar. Eu queria que a gente tirasse um tempo de reflexão. Pastor, eu posso fazer no meu assento? Claro que pode. Há só algo espiritual, não é carnal, não é físico, mas algo espiritual quando a gente sai do nosso lugar, ajoelha, se prostra no altar de Deus e diz: Senhor, eu quero gastar um tempo contigo. Eu sei que nós temos algumas pessoas visitantes que não estão acostumadas a isso, mas eu queria nesse momento fazer esse apelo. Eu queria pedir que a gente gastasse uns 5 minutos de reflexão no altar com Deus. Depois desses 5 minutos, se você quiser que alguém ore por você, se você precisar que um dos pastores ou dos líderes do altar interceda em seu favor, nós vamos estar aqui, depois de nós mesmos orarmos por alguns minutos, vamos estar em pé e a gente vai estar aqui para orar por qualquer pessoa que precisar de oração. Depois eu vou fazer uma oração final, nós voltaremos para os nossos assentos. O pastor Max vai vir e dar continuidade ao momento de dízimos e ofertas e terminar o culto. Eu convido você para se levantar e buscar um lugar de busca com Deus e pensar no crescimento espiritual que Deus quer para a sua vida.